Samantha tá que não se aguenta com tanta barbaridade vista nos últimos tempos. Ela e muitos de nós. A morte do amigo Paulo Gustavo foi a gota d'água para o transbordamento de revolta e indignação. A atriz vem sinalizando nas redes sociais todo o mal-estar com o rumo da nossa sociedade. Sociedade esta que é um coletivo bem esgarçado em meio à pandemia, mortes e desatenções superiores. Surpreendentemente, Samantha teve a sua conta no Instagram banida, sem justificativa. Foi uma grita geral. A conta voltou. Para ela, o Brasil, nesse momento, abre aspas, é um avião caindo com os passageiros tirando foto da paisagem. Essa figura de linguagem é maravilhosa. Aí eu te pergunto, Samantha, o que você acha que está acontecendo? Será que nós perdemos a capacidade de nos indignar? Aliás, Samantha Schmutz. Schmutz, Schmutz. Ela me liberou do alemão. Liberou a todos nós também. Mas, enfim, a sua gota d'água foi o Paulo Gustavo. Mas eu vejo que parece que não é suficiente a gente estar contando números altíssimos de mortes ainda. A gente vai chegar na casa dos 500 mil daqui a pouquíssimos dias, 4, 5 dias a gente chega. Fim de semana a gente vai virar 500 mil. Isso é uma barbaridade. E isso deveria ser uma indignação coletiva. Deveria, sim. Eu sempre me posicionei, né? Porque desde o dia 1, né, falando assim da minha área, da nossa área, é um governo que desde o dia 1 é contra a cultura. Mas aí se posiciona quem quer, enfim. Mas eu acho que agora, nessa situação de vida e morte, não é escolha, né? Então, assim, eu sempre me posicionei, mas essa coisa da morte do Paulo, e ele era um símbolo, né? Ele era uma alegria do Brasil. Então, assim, é como se todos nós tivéssemos sentido a morte de um parente muito próximo. É isso que eu escuto das pessoas da rua, na rua, e isso foi realmente, mexeu muito comigo. E 2 dias após o enterro de Paulo, eu vi o presidente imitando uma pessoa sem ar. Então, assim, eu fiquei sem ar. Eu fiquei assim, não é possível que isso está acontecendo, sabe? É um desrespeito com as famílias, com as pessoas, porque eu fiquei imaginando assim, o quanto as pessoas estão sofrendo nos hospitais, assim. Eu fiquei imaginando Paulo cheio de tubo, sabe, de cabeça de bruço para tentar, sabe, respirar, assim. As pessoas estão lutando pela vida, então não dá para você brincar com isso. Então, assim, você quer a nossa ajuda? Vamos, o que a gente pode fazer para ajudar? Vamos então agora dar um tempinho da palhaçada, do TikTok, da dancinha. Pode fazer tudo, não é assim que cada um faz o que quer, mas o assunto está muito sério. Para passar, eu passo por feeds, às vezes, eu estou assim, ressignificando também o uso das minhas redes, porque assim, eu passo em feeds que são, as pessoas estão vivendo num mundo de Nárnia, elas estão vivendo num mundo que não é o meu, então até entendo elas não falarem, porque de repente vocês estão em outro país, em outro lugar, porque não é possível ostentar, agora é cafona. Quem tem voz tem que falar, porque eu fico pensando, para que você tem voz? Então, vamos fortalecer, eu acho, sabe, que a gente tem que silenciar mesmo quem não quer falar. Silenciado assim, tem o botãozinho lá, silenciar. Entendeu? Eu não parei de seguir muitas pessoas que eu até gostaria de parar de seguir, mas eu não vou dar like. Eu não vou curtir, eu não vou dar engajamento para quem eu não estou vendo se preocupar com o país nesse momento, porque assim, e se a gente for para uma coisa pior? Então, eu fico muito indignada mesmo com quem tem voz e não fala. Então, eu faço... E eu escutei muita gente se identificar com a minha fala. Muito. E você está falando uma coisa, Samantha, é o seguinte, a gente está vivendo hoje um momento assim, tão trágico, tão cruel, né, desse país, que quem não está se posicionando hoje está se posicionando. Está a favor. Então, Sim. Quem não hoje se posiciona de alguma forma já é uma posição. Né? Porque você falou de uma coisa, assim, a indignação, ela toca a sua alma, né? É uma questão que toca a sua alma e você, a partir dessa causa que te tocou tão profundamente, você sente indignação e vontade de se manifestar. Foi isso que aconteceu comigo. Isso potencializou, né? Potencializou muito. Eu acredito até
que é claro que cada um se manifesta da forma como quiser. Você pode exercer a cidadania, né, livremente, você pode bater panela e ir para a rua. Eu acho que está acontecendo um recomeço da manifestação da indignação. O dia 29 mostrou isso pra gente. Sim, a gente viu isso lá claramente. Eu acho que o dia 19 agora vai ser de novo, e vai ser muitas mais pessoas forte falaram, ainda. ai, Samantha, vendo o seu desabafo, você me encorajou. Sim, a gente sabe? incentiva, claro, você incentiva outras pessoas a terem coragem. A gente tem que enaltecer hoje quem tem coragem. Né, que tem coragem de mostrar a cara e de se manifestar de alguma forma. Exatamente, aquela frase que eu pensei sobre isso, a coisa da frase de Fernando Pessoa, indignação é para os fortes, porque a partir do momento que você escolhe se posicionar e que você escolhe usar a sua voz de uma forma contundente, especialmente as pessoas públicas. Acho que todo ser humano, todo cidadão, mas as pessoas públicas, né, nesse caso, você está fazendo uma escolha. Existem concessões ali. Né? Você está dando sua cara para bater e você sabe que há um preço a se pagar por isso. A gente tá... Especialmente quem trabalha, porque as pessoas têm muito medo de se posicionar nesse meio que a gente está falando, Sim. Por medo de perder contrato, por medo de ser Cultura retaliado. Do cancelamento, né? Sim, ou até por medo de críticas, ou então eu vou ficar aqui em cima do muro porque aqui é um lugar seguro, então tem que ter coragem. Agora, essa atitude que aconteceu com vocês e que eu acho que acontece com muitas pessoas, por que a gente precisa dessa gota d'água, né? Por que a gente pode se indignar através dessa responsabilidade coletiva que a gente está falando aqui, que são, sei lá, um número que não baixa de 2.000 mortes dia? Como é que a gente precisa ter esse... Será que todo mundo precisa desse ponto pessoal para tomar uma atitude? É como se o que está acontecendo no país não fosse suficiente para fazer com que a gente realmente se movimente. E eu fico pensando, é tanta indignação, a Astrid começou falando desse desmonte que veio do cartaz da Samantha, da cultura e da biblioteca, essa situação que aconteceu com o jovem... Matheus Ribeiro, no Leblon, aquele racismo, a Kathleen, o Paulo Gustavo. É tanta coisa que a gente não consegue nem assimilar a quantidade de indignação que a gente tem que sentir. Agora, o mais louco é que nos Estados Unidos, uma dessas coisas, a morte do George Floyd, mudou uma eleição. Então, o que precisa mais acontecer? Mas você sabe que eu vejo duas coisas aí. Respondendo, eu acho que a indignação, sim, é uma coisa que te toca, é uma causa que te toca. Me toca, eu sinto indignação por uma coisa, você pode sentir por uma outra. Mas eu vejo duas coisas aí. Por exemplo, quando a gente foi dia 29 para a rua e eu vi a população ali, quem estava ali estava se posicionando ideologicamente contra o governo federal. Então, era um posicionamento, eram pessoas com indignação, indignadas por um Brasil, por esse Brasil que a gente não precisa nem dizer o que o Brasil está passando. No caso da Kathleen, essas mortes trágicas, né? Essas situações trágicas que a gente passa diariamente, a sociedade não se mobiliza para ir para a rua igual. Então, eu fiquei pensando, por quê? Porque o que a gente vê dessa mobilização são locais. A comunidade dela desce, se mobiliza ali, a gente fica indignado, posta, 2 dias depois vem uma outra morte que causa indignação. Bala perdida virou uma narrativa que faz parte das nossas vidas, que de bala perdida não tem nada. As pessoas já normalizaram, né? Já normalizaram. Então, você entende que eu estou vendo que são coisas diferentes? É como se não desse nem tempo de você se indignar suficientemente com uma coisa para agir, porque já vem uma outra indignação em cima, né? Como escolher? Para os que se indignam, porque o que eu acho é que está faltando indignação no brasileiro. Eu não sei não, viu, Astrid? Eu acho que a gente também é tanta desgraça que fala, já se acostumou. Entendeu? Pois é, mas a gente não pode normaliza. Já é mais um. E a gente não faz nada, sabe? É a mistura da banalização com a... Muitas pessoas ainda têm medo de sair na rua por causa do vírus. A gente também está no meio de uma pandemia. Sim, isso é um fato. Isso também é um fato que dá uma freada. Eu acho que isso que a Mônica apontou desse movimento, que vocês estiveram, eu não pude ir porque eu estava trabalhando, mas quando eu vi vocês com os cartazes, aquilo me deu uma puta força de lembrar, caramba, mas eu também sou uma voz e desse lugar, desse papel, eu sempre falei muito isso aqui no Sofá do Saia,
Não dá para ficar em cima do muro. Não dá, porque é escolher um lado. E a gente está num momento crucial em que realmente não dá. E isso que a Samantha falou é muito precioso para mim. Porque por que a gente continua dando like, dando visibilidade, dando view, dando voz para pessoas que estão fingindo que não está acontecendo nada? Eu Isso acho pra que- mim é o Mas essas pior pessoas que estão ainda. fingindo não estão passando mais em branco. Elas estão se posicionando. Sim, de- o não se entendeu? posicionar O não se é se posicionar. posicionar, eu concordo. Sim, É. não se Quando posicionar é um você- posicionamento, quando a você- Mônica já eu falou acho isso. que agora não é um lado. Agora, Pete, só para te responder, eu acho que a gota d'água de cada um existe. Porque na hora que eu vejo que as pessoas estão comprando farelo de arroz para comer, na hora que eu vejo que a luz vai aumentar 20%, na hora que eu vejo que a CUFA se desdobra para dar alimento para esse Brasil inteiro e o que está faltando agora é gás. O Amapá está no escuro agora, nesse O Amapá, momento. Eu nesse vi aqui momento, nos hoje, Trending de Topics, o novo. Amapá de novo Um no filme que a escuro. gente viu ano passado, um filme de terror, ficou 4 dias sem luz. Então, existe a gota d'água de cada um. E eu não estou entendendo, é que eu não estou ouvindo esse barulho na altura que ele deveria ser, na honra também dessas 500 mil vidas perdidas que a gente vai virar daqui a 4 dias. Só para também te arrumar, você falou 2.000, para ser bem precisa, hoje 2.673 vidas Agora, tem uma perdidas. coisa que É um número muito alto. Mas tem uma coisa que é importante, que eu pensei que agora é muito importante a gente lembrar, que é o seguinte: existe também uma cidadania enfraquecida, se enfraquecendo, as instituições democráticas enfraquecendo, os 3 poderes desacreditados. Então é uma sensação assim: eu vou para a rua, não acontece nada, deixa eu ficar quieta no meu canto. É. Entendeu? Existe. Vai adiantar, O que né? adianta? Mas não vai mudar nada mesmo, é a impunidade, a corrupção. Exatamente, então, deixa a vida me exatamente. É uma levar. cidadania se enfraquecendo. Mas a gente Preciso não botar pode. mais uma pessoa na roda e eu falei para Samantha que ela ia adorar, para esquentar a discussão e para deixar claro uma coisa. Deixar claro, o posicionamento político é uma escolha ou é uma obrigação na vida em sociedade? A gente foi conversar, buscar essa resposta com o filósofo Fernando de Sá Moreira. Bora entender. Desde que se vive em sociedade, é importante perceber que se vive posicionando-se politicamente a todo momento. Os posicionamentos políticos que a gente expressa podem não estar nem muito claros para nós mesmos, quanto menos para o outro. Eles podem ser meio contraditórios, podem ser confusos, podem ser até mesmo inconscientes. No entanto, viver em sociedade, ou até mesmo optar por viver à margem da sociedade, isolando-se socialmente, silenciando-se socialmente, é fruto de posicionamentos políticos que nós adotamos. Um artista de grande repercussão, por exemplo, ele vive justamente da ideia de que aquilo que ele tem a dizer ou aquilo que ele tem a mostrar é algo que merece ser visto e ouvido. Pois bem, esse poder de comunicação precisa ser necessariamente visto também como algo que traz algum grau de responsabilidade por aquilo que é comunicado ou deixa de ser comunicado. A grande questão é, a partir do momento em que alguém escolhe posicionar-se politicamente em público, isso traz para ela pelo menos uma consequência extremamente importante, que tem os seus lados positivos e negativos, que é romper com um pacto de neutralidade, romper com uma espécie de status quo. Uma característica muito difundida das democracias no mundo é a dificuldade de lidar com a fronteira entre aquilo que é tolerável e aquilo que não é tolerável em termos de expressão de opiniões ou de ações antidemocráticas e autoritárias. A sociedade brasileira parece evitar colocar-se em conflito com muita frequência, expor o debate público ao conflito, e parece associar a ideia de democracia à ideia de mera pacificação, de mero funcionamento mais ou menos natural do que já está posto aí. Responsabilidade, Gente, né? Essa eu ia palavra falar muito isso, importante. muito. Né, que é justamente isso que a gente estava pensando aqui, sobre a responsabilidade que você tem quando você tem uma voz ou quando você se posiciona de alguma forma, né, Samantha? Isso que você estava falando. Não, e eu acho que, assim, nesse momento, não é uma coisa assim,
de escolher partido Opcional. ou candidato. Ah, sim, Não, também. não é nem... Entendeu? É maior do que isso. É assim, é ficar do lado da vida dos brasileiros. Então, assim, Simples para assim. que a gente conquistou tanta voz? Para que a gente tem milhões de seguidores? É só para vender produto? A gente quer influenciar para você, arrasta para cima, use o meu cupom. É só para isso? Não, gente. Eu não, assim, podem até não concordar comigo, mas eu penso assim. Sabe? Eu acho que para mim não adianta ter voz se eu não puder usar de uma forma assim, porque eu estou cuidando do Brasil que eu vivo, do lugar que eu vivo. Porque se fosse do meu prédio, tivesse uma goteira no corredor, eu ia falar com o síndico. Eu ia falar, gente, tá com goteira ali, tem como? Vamos falar, Mônica, você mora aqui no 502, eu estou no 501. Vamos ali falar com o síndico? Porque ninguém quer aquela goteira. Essa noção da coisa pública, né? Do espaço que é de todo mundo e que a gente quer que funcione, que seja harmônico, bacana. Quase que a gente Isso- volta de isso- novo para a educação. Ah, bom, Quase que a sempre, gente volta de novo sempre. para a falta de educação política. Isso aí que que a a gente Samanta tem. falou da política, que é muito importante mesmo, porque as pessoas associam tudo a partido. Ele fala isso também no início do vídeo, né? Sim. Que as pessoas confundem muito política com sindicato, com partido político. É. Não é isso. Não, Isso não aqui é que a gente está isso. fazendo agora é um momento político. Tudo é político. A política Tudo é está nas nossas política. vidas o tempo inteiro. A gente Viver falar de é um mãe ato daqui a pouco é um momento político. Não. Não, e Então- falar em mãe, é tipo assim, algumas pessoas falam, ai, lá vem a chata, tá reclamando de tudo. Falando quem assim, E fala- engraçado É, que porque você vira chata. Vira chata. Mas aí, quando você se posiciona, também tem uma galera que usa esse lugar e bota uma lenha assim, vai lá, bom, ela tá falando. Língua, já vi umas pessoas usarem umas expressões, agora ela é a língua de chicote, ela é que tá falando. Mas, na verdade, as pessoas aproveitam esse lugar para também se esconder atrás da sua coragem. É, e Sabe, se esconder- Samanta, é muito incrível o que você está fazendo. Eu te agradeço muito por isso, porque eu tô cansada de ver gente apática, que não eu fala também. nada, que não tem coragem de falar nada. E essa responsabilidade que a Pitty falou, que foi dita no VT, é da gente também não votar em branco. A gente E não outra- pode votar em branco, porque a gente está escolhendo um lado. Se a gente fica calado, a gente está escolhendo um lado. E é a gente muito- precisa parar com isso, fingir que nada está acontecendo. E eu acho muito Não louco de aguento mais. lutar pelo direito de ser isento. Sabe? Eu vou lançar uma hashtag. Hashtag Lula é livre. bizarro. Ei, Mônica. Mentira. Hashtag Lula livre. Não, Pelo direito de ser isento. E Gente, as- como ser isento E as agora? pessoas se escondem Isso é uma também. sketch cômica, não é? Não. Mas poderia ser um ótimo sketch cômica. A gente Claro, já tem, e a gente- aqui, a gente- Samanta já tem, me confessou aqui, não vou falar agora, mas ela já tem até bloco de carnaval para quando tudo isso acabar. Gente, eu acho E tudo. tem vários nomes E aqui muito as bons. pessoas se escondem também debaixo daquela coisa. Ai, mas eu não gosto de política, eu não me envolvo em política. não vou me amor, meter. Entendeu? Não vou cola me mais. meter. Entendeu? Porque a polarização, porque a gritaria, porque eu não quero confusão. Então, não, meu amor, a gente faz Mas política o isso- tempo inteiro. Gente, Isso é coisa de... Isso daí deve até ser vergonha hoje em dia. Não, tem que as ser, pessoas Astrid. falarem, e sobretudo as pessoas formadoras de opinião, porque isso aí esconde uma Ignorância, grande né? ignorância Ignorância. na parada. Sim. E- Samanta, você tá com sangue nos olhos. Eu tô com a sangue nas medida é veias. nas ventas. Nas veias, eu tenho sangue, eu tenho... As pessoas, tá cheia de ódio. Não, eu tô cheia de amor. Exatamente. Eu tô cheia de amor pelo meu amigo, pelo lugar que eu vivo, sabe? Eu poderia me mudar daqui, eu tenho a minha bolha. Eu não precisava estar aqui correndo riscos, até tipo assim, físico, sabe? Sim. Então, assim, eu realmente, o sangue no olho é de vontade de melhorar as coisas. Eu não quero apontar dedo para ninguém, mas eu vejo as coisas. Tá todo mundo com a bunda na janela no Instagram e na internet. Então, assim, todo mundo tem o direito de opinar, mas a gente também, quando opina, vira uma coisa. E que bom que virou Por isso que eu também, falei né? que isso é Porque bom, porque- veio o porque aqui- debate. Eu falei que, surpreendentemente, a sua conta foi banida do Instagram. Uhum. E, para quem não sabe, uma conta, ela só sai do ar se um número grande de pessoas ficar lá denunciando. Aí eu me pergunto, o que levou... A indignação contra o seu pensamento é maior do que a indignação contra a falta de vacina, o descaso do governo brasileiro com Isso é mais relação louco. à compra de vacina, a compra tardia de vacina, a insistência num tratamento inexistente precoce. Eu adoraria que tivesse tratamento precoce, mas não tem. Então, se movimenta para fazer um ataque a você. Mas não se movimenta para gritar pela vacina para todo mundo? Não, e se movimenta também, assim, é uma comoção para votar em reality show.
Entendeu? A galera tá uma precisando focar comoção a indignação na coisa pra certa. arrancar a Carol Conká, sabe? Independente se ela errou ou não errou, todo mundo, se for filmado 24 horas também por dia, vai Vai dar cometer, O vai nome disso é deslizar. racismo também, né? Então, assim, como que não usa toda essa força? Porque eu vi muita gente também que tem muita voz o tempo inteiro do BBB votando. E agora, numa situação super grave, que a gente está no nosso reality show de horrores. Horrores. Ninguém faz mutirão para tirar, Não, ou para botar, ou para pedir vacina, sabe? Gente, eu mas acho que é bem olha, louco. e Tem os uma coisa indignados dos indignados, né? Porque essas pessoas, por exemplo, que foram se dar ao trabalho de tentar suspender a sua conta, estavam indignadas com a sua indignação. Aham. É uma coisa que não termina. E aí eu fiquei aqui pensando, indignação só vale a nossa? Porque a gente acredita que a nossa indignação, a gente tem um olhar para a nossa indignação que é um olhar da indignação correta. Eu vou usar essa palavra. Sim, tem. E aí eu vou botar pimenta aqui nessa roda. A Astrid falou que eu acho que as pessoas não estão se indignando o suficiente. Eu não sei, não. Eu acho que tem muita gente, na verdade, indignada com muita coisa, difusa, e com indignações, aí eu vou colocar aspas, porque não sou se dona da sabe. verdade, indignações não corretas. Pois é, Porque é a por gente isso vê que eu outras falo, pessoas se porque eu posicionando acho, eu acho indignadas com da coisas linha, que você olha e fala, meu Deus, uma mas ministra de Estado ir para a porta de um Então, hospital exatamente. lá no É isso que eu tô Nordeste falando. contra o aborto de uma menina, de uma sobre criança. isso, ela estava indignada, não Ela estava? estava indignada. Mas cadê Mas ela que não está vamos indignada focar- agora? vamos Com focar 500 certo. Mas eu mil não pessoas acho. morrendo. Mas eu não acho que tem indignação certa ou errada. Então, eu essa acho é que a a questão. indignação é que te toca. O triste é isso tocar essa mulher. É. O Exatamente. triste é essa mulher se movimentar para tentar legislar em cima de um corpo de uma criança que foi estuprada. Então, mas Isso é é por que é esse triste. viés, porque os E indignados não também se estão pensando assim. manifestar na hora que você tem Triste essa- 500 mil pessoas Triste essa morrendo. mulher não se ser tocada por essa quantidade de mortes que tem no Brasil. Para um presidente que fala que é uma gripezinha, entendeu? Isso que é triste. Para mim, olha, para mim também. Não é definitivamente indignação certa ou errada, sabe? não tem não colocar agora a voz contra esse momento e esse você vê aquela CPI, você fica indignada com aquilo. Indignada. Com o que realmente ele, é pra ele falou ficar uma coisa, indignado. ele falou uma coisa muito linda, que é de romper esse pacto da neutralidade. Isso é lindo mesmo. Isso é foda. Gente, eu na hora que abri aquele cartaz na passeata, o prazer que eu senti de estar exercendo aquela cidadania, nada se compara. Eu imagino a sensação de poder mesmo. É de muito De, tipo, poder. eu estou tomando É meu de- espaço. é de muito- né? é Neste- muito. Só para fechar, eu quero que fique bem claro que a gente está falando dessa forma, desse jeito, porque nós 5, né, temos em comum, e isso aqui não foi uma fala combinada nem Não. ensaiada na Sim. reunião, Nunca é. Estamos nós com temos sangue em nos comum a olhos. esperança de Ai. que pode melhorar. Astrid. Para ter esperança, é preciso para essa esperança ser alcançada, é preciso se indignar e é preciso ter coragem. É. Santo A Agostinho. gente tem. Santo Agostinho, tá com essa o cartaz frase. pronto para o dia 19? Estou preparando. No próximo bloco, Tô preparando, Samanta você continua vem aqui com a aqui? gente, claro, São e a Paulo. gente vai conversar São Paulo? Não sobre sei a ainda. escolha de não ter filhos. Por que que as mulheres que não querem ser mãe ainda são cobradas? A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, com a participação hoje da atriz e cantora Samantha Smuts, que, se tudo der certo, num próximo carnaval vai ter um bloco de carnaval, Eu queria que eu já saber fui o convidada nome. para ser madrinha, ó, louca, mentira. Eu Vai. quero saber o nome desse bloco. Não, é segredo. Até o final do programa ela Eu quero conta. saber. Estamos ao vivo, direto do auditório Ibirapuera, Oscar Niemeyer, com todos os protocolos de segurança, não se preocupem. Agora, ser ou não ser mãe? O que era para ser uma escolha natural virou uma questão agora com nome próprio. Nomo.
na sigla em inglês Not Mother, ou em bom português, não mãe, que se aplica às mulheres que não sonham com a maternidade. A Samantha é uma delas. Ela e mais, pasmem com o número, 1/3 das mulheres brasileiras, isso segundo um estudo agora, 2019. Escolher não ter filhos e ainda assim ser feliz na vida é uma decisão que ainda provoca estranheza. O ideal feminino da maternidade é parte estruturante da nossa sociedade que precisa aprender a importância da livre escolha de cada um de nós, em tantos os casos e nesse também. Nesse livro aqui, o livro de poesias, Aquela que Não é Mãe, a autora Jaqueline Vargas, que também é roteirista da série Sessão de Terapia aqui do GNT, ela conta a sua experiência, dúvidas e embates que ela teve no seu caminho de descoberta da não maternidade. A pergunta é, afinal, por que a mulher continua a ser vista como uma procriadora obrigatória? Ela conversa com a gente. Me parece que essa ideia de que a maternidade é a coisa mais importante que a mulher pode fazer, que a mulher pode ter na vida, eu acho que isso tudo é uma manipulação da sociedade de consumo. Tá? Se a gente for pegar mesmo, né, a história da maternidade, como a maternidade vem sendo vista pelos séculos e pelos milênios, ela mudou muito. Né? Até um certo período da história, a mãe não amamentava seu filho, não criava seu filho. A criança mesmo, a própria infância, o próprio conceito de infância se modificou muito. Né? A criança ela ia para um colégio interno, outras pessoas criavam. Quando conseguia uma certa autonomia, já ia viver no meio dos adultos. Né? E aí, a partir do momento que vem a burguesia, capitalismo, né? Eu preciso ter consumidores, eu preciso ter força de trabalho. E existia uma mortalidade infantil gigantesca, entendeu? Então, assim, temos que cuidar dessas crianças para que elas sobrevivam. Né? E, assim, foi aí que eu acho que começou toda essa ideia de vamos falar para as mulheres que ser mãe é a melhor coisa que elas podem fazer, porque aí elas vão cuidar desses filhos, aí essas pessoas vão sobreviver, vão chegar na idade adulta, vão trabalhar, vão consumir e a sociedade vai continuar girando. E a gente está passando por um momento de transição, onde muitas coisas estavam guardadas, não ditas, né, desditas, inconscientes ou recalcadas, que agora as pessoas estão começando a verbalizar, tá? Né? E eu acho que a mulher, assim, a gente começou a ter, o movimento feminista começou a ter resultados positivos mesmo há pouquíssimo tempo, gente. As pessoas falam, vencemos. Não, tem muito chão ainda para a gente andar. Então, assim, eu acho que as mulheres começaram a ver o seu próprio desejo. Então, eu acho que a mulher, o desejo da mulher acabava ficando sempre em segundo lugar. Né? Então, agora a mulher está começando a botar o desejo dela em primeiro lugar. E não ter vergonha do próprio desejo, da própria sexualidade. E aí, o filho, ter ou não ter filho, é um desejo. Então, muitas começaram a pensar, antes da mulher ser mãe, ela é mulher. Antes de ser mulher, ela é um ser humano. Ela é falível, ela pode ter precariedades, ela pode errar, como todo mundo. Não é porque ela é mãe que ela se tornou um ser divino. Né? É um peso muito grande que se põe em cima da mulher. Agora, se a gente for pegar do ponto que todas nós somos mulheres, e que a gente tem que botar de lado um pouco, né, as nossas convicções e tentar entender umas às outras, né, eu vou aceitar a mulher que tem filhos e a mulher que tem filhos vai me aceitar não tendo filhos. Né? Eu acho que tem que começar a ver a sororidade, ela tem que ter realmente um peso de sororidade. Isso é genial, mas antes disso eu quero que você me conte do seu. Você sente esse peso que recai em todas as mulheres, procriadora obrigatória. Tipo, tem que botar o ovinho. Não, eu não sinto esse peso, não carrego esse peso. A família não fica. Mas e aí, quando é que vem o bebê? Não fica, minha família não me cobra, até porque minha família é bem pequena, só tem minha mãe e minha irmã para me cobrarem. Mulheres. Mas eu lembro que, assim, tem essa cobrança desde de nova, né, assim, de tipo, mas cadê o namoradinho?
sabe, Sim. aquele Natal, né? Mas essa cobrança do filho, eu não tenho muito na minha casa. E é mais as pessoas perguntam, curiosidade, mas não vai ter filho e tal. Mas essa coragem eu não tenho. Eu acho que tem que ter muita coragem para ser mãe, assim. Porque eu acho que, primeiro que deve ser bem difícil ficar grávida, enjoa, dói, passa mal. É muita incerteza, é muita loteria. Eu sou muito preocupada. Eu acho que a criança, eu ia ficar atrás da criança, eu não ia deixar a criança fazer nada. A criança, ela ia ser abobada, entendeu? E aí, febre, hospital. E eu não tenho condição. Minha vida, eu não ia dormir, eu ia ficar louca. Então, assim, eu não tenho É um essa coragem. descontrole Nunca completo. teve essa vontade Não, eu acho que assim, eu tenho vontade, mas a vontade é menor do do que a coragem. Porque, assim, eu acho que não deve, assim, deve ser a melhor coisa, a coisa mais viagem do ser humano é você, fazer uma bolinha, uma pessoa dentro da barriga, né? Não, é a coisa mais mágica que existe. Mas eu realmente passei essa E essa experiência. pressão que uma das frases mais comuns é: você está perdendo a melhor coisa da vida. Mas não sou eu que estou falando, não. Falam. Sim, sim. Mas aí você não vai passar pela vida, tal da sociedade, né? Você vai passar pela vida sem viver o verdadeiro amor incondicional. É outra frase muito boa. Porque eu cheguei a ouvir muito e eu nunca tive vontade também de ter filho da barriga. Sim, Nunca tive. Barriga, eu acho. Eu também, barriga. No futuro Era eu posso demais adotar. para mim. Era demais para mim. Mas eu queria muito ter filho e beleza. Então eu ouvia essas coisas. Se ouve, esquece. Eu não tomo isso pra mim, assim, não vou dormir pensando nisso, sabe? Falar, porque as pessoas, quando encontram alguém que não tem filho, uma mulher que resolve não ter filho, geralmente pergunta, essa não tem filho, mas por quê? Porque ninguém pergunta pra gente que tem filho, fala, você teve filho por quê? É como se fosse natural da mulher ter que ter filho. Sim. Então, a mulher que opta em não ter filho, sempre tem, você não quis ter filho por quê? As pessoas ficam curiosas em saber, né? Você tem quase que virar e falar, não, porque eu sou CEO da maior empresa do planeta Você tem Terra. que justificar de Você tem que alguma justificar forma. por Uma que que você não quis ser justificativa mãe, né? muito forte. Então, pra assim, você o que? favorecer. Seu marido não quer? Mas essa coisa da... seu marido não quer. Tem sempre um problema, tá associado a um problema, Mas né? essa coisa que a Samantha falou da coragem, eu não queria ser mãe também. Eu tinha esse medo de não querer ser mãe. Hoje, enfim, eu acho a maternidade incrível. Mas eu acho que é muito importante a gente dizer que tem muitas mulheres que não é por falta de coragem, é porque elas não querem mesmo. E a gente tem que respeitar isso. Um terço das mulheres elas não é querem. gente pra caramba. Não é medo, não eu já ouvi falar, falta de senso maternal, Não. como se você não fosse São feminina o milhões de suficiente. Não é nada, cara. questões. Elas não Só querem, escolha, e beleza, né? a opção é delas. Hoje em E se dia, for por medo, tudo bem também. E também. Escolha, eu acho muito são mais corajoso, questões inclusive. diferentes. Ela fala o que ela fala no VT que eu acho importante é hoje, com essa caminhada que ainda há pela frente, a gente consegue pelo menos conversar sobre isso e ter mulheres que descobriram o seu desejo. Porque muitas Verbalizaram, não né? descobrem. Eu contei para vocês. Eu vou repetir porque eu estou chocada com o número. Um terço das mulheres. Sim. É. Eu sou uma pessoa que trabalha há 35 anos com debates, com jornalismo, com informação. Então, ver o salto que esse número deu recentemente Porque agora é possível falar, bem Astrid. importante, É muito novo. significativo e parabéns para as É mulheres que muito estão novo. conseguindo falar. Não, eu não nasci para isso. E ainda existe muito tabu, porque, gente, em muitas sociedades, em muitas religiões, em muitas comunidades, a mulher infértil, ela é vista como inferior. Sim. Porque, não serve. afinal de Quase que uma contas, aberração, procriar né? é um mandamento divino. Sim. Nós estamos aqui para isso. Uma Então, galera que vive no o Antigo que ela Testamento. fala é a obrigatoriedade feminina, o que eu entendo é a obrigatoriedade feminina de procriar faz do seu útero, faz com que o seu útero tenha uma função social, Sim. né? Sim. Como se o seu corpo fosse um objeto público, né? Que presta um serviço à sociedade. E isso te priva de legislar sobre o seu corpo. Acho que a grande questão aqui é o poder de escolha. Quando você descobre o seu desejo. Porque eu acho também, Samantha, que é um desejo difícil da gente descobrir, com certeza, sabia? Tipo, quero ou não quero? Eu acho que É uma você fica... decisão para a vida inteira, né? Então, Então sim. é uma decisão muito claro. difícil.
E a gente, durante um tempo, a gente fica na dúvida mesmo. Só que, claro, como ela fala da sociedade de consumo, a gente é bombardeado o tempo inteiro por imagem da maternidade perfeita, de família perfeita. Então, você fica assim, será que eu não vou ter mesmo? Será que eu vou me arrepender? Né? Tem aquele momento que a gente fica pensando. Quando a Astrid fala, gente, 1/3 das mulheres fica chocado, porque o destino social das mulheres era ser mãe. Sim. Estava definido. Sim. E, obviamente, é muito prático para esse modelo patriarcal botar as mulheres, né, Responsabilidade, dentro desse espaço privado de santa, de cuidadora. Entendeu? É E que respeitar- estende a cuidadora, né? respeitar o desejo, Você, você não- começa a cuidar da sogra, dos filhos, do É, primeiro e aí casamento, do segundo vai. casamento. É. Você vira cuidadora de tudo. Sabe o que eu acho que eu desejo? Você não conhece também aquelas mulheres que, por exemplo, que desde pequena falam, gente, eu nasci para ser mãe. Eu Não tem conheço. A minha também? irmã, desde pequenininha, fala, quero ter 3 filhos. Então, aí eu a fico, vida inteira. eu fico pensando A o quanto vida disso teve. é a natureza, o quanto disso é o próprio desejo da pessoa e o quanto disso é a sociedade. Amor, qual é a primeira coisa que você ganha quando você é criança? Uma boneca de um bebê, para você já ir ali treinando ter aquela criança, Samanta, né? suas bonecas tem- quando você era bebê eram filhos ou eram amiguinhas? Ah, eu botava as Barbies pra transar. E eu pedia Já assim, tava no rolê, então né, já tava no Samanta? rolê. Mas eu pedia assim, eu queria microfone, entendeu? Olha lá. Gente, Eu fazia já elas era virarem guitarrinha, plateia. entendeu? Maravilhoso. Essa não brincava de. As bonecas Minha mãe brincavam de chegava, papai e tava mamãe. assim, tinha um robô que, sabe, tinha umas rodinhas, ele vinha andando, eu beijava o robô, eu ficava, minha mãe chegava olhando assim, eu na sala. Já treinou um O beijo, robô de já- língua ali. Tem. Gente, chama minhas Barbie para essa sua festa aí que tá animada, essa É. festa das Barbie. Agora, a gente falou um pouco de tudo. Eu quero saber, na sua opinião, por que que ainda não é um tabu e por que que falta ainda? Porque ela falou uma coisa muito legal, que é a sororidade feminina. Acho que a primeira pessoa que franze a testa para São uma mulher mulheres. que não quer ser mãe é outra mulher, né? O que que falta para essa sororidade pegar nesse nível? Ah, eu acho que entender o direito da escolha de cada um e achar isso normal, né? É um direito, assim, é uma escolha minha também. Eu sou super livre, eu gosto de ser, sabe, de ter minha liberdade, de pegar agora e inventar, de viajar, ou fazer peça, ou fazer show. Então, assim, eu achei que eu com filho, eu ficaria presa e eu não conseguiria me dedicar 100%, né, para nenhuma das coisas, assim, como eu gostaria de me dedicar. Então, eu acho que é respeitar cada vez mais a escolha, né, de cada uma e não julgar e não. E cada vez mais a gente está tentando as mulheres entender isso, porque até um tempo atrás, toda mulher que não tinha filho, né, a gente falava, Quase um tem algum estigma, né? problema, Vai ficar Alguma pra questão. sempre. tem alguma questão aí. E agora não mais, as mulheres optam em não ter filhos. Cara, essa coisa é simples, né? A gente fala como se fosse muito simples, né? É só respeitar a vontade do outro. Olha, eu lembrei de uma coisa aqui agora. E é tão difícil para as pessoas respeitar a vontade do outro, né? Tem um bullyingzinho. Não entendo. A minha cabeça, assim, sabe assim, o ponto de interrogação? Eu tenho um limite nesse negócio. Por que que é tão difícil as pessoas respeitarem a vontade do outro? Se aquela vontade do outro não está fazendo nada contigo. Primeiro que tem Mas gente que é algumas mãe que nem pessoas deveria acham ser que sim. mãe. Pra caramba. Entendeu? Então essa pessoa já solta o bullying em cima da outra, né? Também. Já É. vira em cima de você e já fala, ai, tadinha. Sabe aquela Também. café com leite dos afetos? Tipo assim, Também. você não vai nunca saber o que é melhor amor da Também. vida. Mas tem muito uma coisa da autoestima também, né? Eu acho que a gente também está nesse processo de entender que a gente pode ser feliz com a gente mesma e que a gente se basta. Porque tem essa cobrança da gente ter que ter o companheiro, ter a família, ter o filho, e a mulherada está descobrindo que dá para ser Quem vai feliz cuidar de você só quando com você si Eu ouço mesma. muito isso, é mas e quando tudo. você ficar velha, quem vai cuidar de você? Gente, mas coitado do filho, eu vou ter filho para ele cuidar de mim quando eu ficar Total. velha. Não, e outra, não é garantia não, tá? Porque ele pode ir morar fora, casar com outra pessoa. Tem sei alguns lá, amigos. qualquer Pode coisa. acontecer. Tenha bons amigos. Gente, eu sinto, bons olha, eu amigos. sinto esse bullyingzinho sendo mãe de filha única. Eu também. Amiga. Já tem um estigma. Só tem uma. Só tem uma. Aham. Gente, é tipo assim, você não sabe então o que é maternidade. Quem tem uma não Só tem tem nenhuma. uma. Quem tem uma não tem nenhum. Não, Nunca total. vai estar bom, né? Na verdade. nunca. Sempre vai Nem ter alguma... ousem vir tem para uma cima questão. de mim com esse papinho. Vem cá, próximo bloco. Tá ligada num novo meme que tá rolando? Foto negativa
Quer dizer, será que as pessoas... Bom, quem tem mais de 40 sabe o que é negativo, né? Sabe, né? Quem tem mais de 40, sim. Talvez a galera Tipo mais raio-x. nova, não. Tipo raio-x, tipo chapa do pulmão. Né? Foto negativa e a frase junto ali, meme, uma frase que descreve exatamente o contrário do que a pessoa é. No próximo bloco, a gente vai te contar como seríamos no meme invertido. Tô louca para saber como é que seria o meme da Samantha. Conta pra gente também você. E a gente vai ver vários memes. A hashtag é Saia Justa no GNT. Estamos de volta ao vivo com o nosso Saia Justa, diretamente do Auditório Ibirapuera, Oscar Niemeyer, hoje com a atriz e cantora Samantha Schmutz. O meme do momento, eu adoro, faz graça com o negativo de fotos. Já expliquei lá, né? Negativo de foto, tinha isso no passado, mas hoje em dia tem chapa do pulmão. Mas ele faz uma graça com essas fotos em negativo e legendas com conceitos invertidos também. Então, primeiro a gente vai te mostrar algumas das imagens que estão circulando por aí. Olha só. O pessoal foi longe, O hein? pessoal foi longe, O amor. pessoal abriu o baú dos Muito anos bom. 80. Foi no balão inclusive. mágico, meu amor. maravilhosa. A pergunta da saideira é o seguinte, então. Se vocês fossem um meme invertido, todo mundo adorou brincar, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Na real, quando inventam isso, a produção faz os memes da gente. Ai, a Dessa gente não acaba com o vez, a sonho. gente, eu rapidinho, fui lá fazer o meu. Mônica também, foi lá fazer o dela, porque a gente adorou a brincadeira. Então, se vocês fossem um meme invertido, incluindo a mim, como é que a gente se descreveria? O meu, olha o meu foi fofo, vai, Deixa eu olha o ver. meu. Quero ver o seu. Começar com o meu. Paz e amor, o cacete. Sua Eu achei cara. esse cacete muito leve. É porque eu tô toda É. comunicação amorosa, não comunicação Não não violenta. violenta. É, Eu paz tô e querendo amor. trabalhar a doçura. Eu vou chegar lá. Né? Você Eu tá o vou inverso chegar lá, de eu mim. tô né? É, comunicação eu muito quero Mais violenta. amor no cacete, eu quero dar tapa na cara, mas já passou. Que isso, amor, amiga. Passou. Namastê. Então, você que falou namastê, qual é o seu, Pete? Olha, o meu não fui eu que fiz. Eu vi na internet. Bota a Alguém máscara e fez, cobre o obrigada seu a pessoa rosto. que fez, por causa da música. bom. A música. Desde o começo Sim. da pandemia que a galera tá usando e aí fizeram. Muito bom. Tem a Mo- música Máscara, e aí tira a máscara que cobre o seu rosto. E aí, desde o começo da pandemia, a galera ficava primeiro me zoando na internet, tipo, gente, Pete tá dando a ideia errada, não é pra tirar a máscara. Eu até postei, não tira a máscara que... Pelo amor Que de cobre o Deus. teu rosto. Aí veio essa história do meme negativo e eu vi que alguém postou. Aí já repostei, tá? A arte foi adiante, porque eu não sei quem fez. Não e a sei, gente agradece obrigada. muito porque ficou ótimo. Agora o da Mônica. A A Mônica foi brincadeira. ela própria que produziu. Muito bom. As mulheres. Ali, Paulo Gustavo ali do meu lado, ó, de óculos. Tá vendo, Olha o elenco, Samanta? quem é o elenco? Esse é o cartaz do primeiro filme, né? Os homens são de Chique. Marte, pra lá que eu vou, as mulheres são Que eu da fiz terra. teste, não passei, né? Muito bom, né? Mônica. Tá, deixar aqui. E você né? sabe que você virou, tipo, a brincadeira interna minha de Suzana, né? Depois te conto. Tá, Suzana deve ter te contado um pouco. Não, conta pra gente. E minha mãe é uma peça, Essas- ela falou. Essas duas aqui, eu já tive que emprestar minha lixa de unha Que a para gente elas, tá porque elas aqui, já ó. se. Não, Parece toda que não cena se que vê há rola com a muitos outra, anos, Suzana fala, então elas "Brincamos, estão numa Samanta, né?" lixação ali que tá forte. Então, agora, Gabi. Primeiro, vamos deixar a convidada por último. Agora, o meme de Gabi. Ex my hate. Take my hate. Se botar esse ódio na vitrine. Se botar o teu ódio na vitrine, ele nem vai valer $1 milhão. Nossa, bom. complexo. Esse Complexo, teve amor. Eu achei que tem que ter um
um pensamento filosófico aí para Entendi. poder desenvolver Claro, esse não é meme. só memetizar o negócio. Não é só memetizar, Não. amor. Tem que pensar um Tem que pouco. pensar Ah, e dar a bom. letra. E dá a letra. Se botar o seu áudio na vitrine, ele nem vai valer $1 milhão. Olha! E aí? Destrinchou. Jogo pra vocês. Jogou. Filosofem aí, galera. Agora, a nossa convidada, Samantha. Maravilhoso! Maravilhoso! Arrasou! Arrasou. Né? Lançando aí a Sintético. hashtag Samantha. Lula livre, pelo direito de ser Lula. Apesar do seu meme ser autoexplicativo, eu preciso que você dê uma explicada para quem teve em Marte, talvez, na última temporada. Por Não esse entendeu. direito aí, né, de ser nula, e aí lançando essa hashtag, Lula livre. Pelo direito de ficar neutra. Aqui, ó, no meu muro. Muro livre. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Samantha, assim, eu vou dizer que eu Samantha, tô muito... essa sua nova personagem tá lançando aqui agora no Saia Justa. Tô Sim, lançando. amor, sua nova personagem maravilhosa. Isentona. A Mônica entende disso, hein? Isentona, Samantha. Lula livre. Maravilhoso. E tem a namoradinha do Brasil e a viuvinha do Brasil. Eu vim de Vandinha, um quê de bruxinha e família Adams. Viuvinha do Brasil também seria A um meme Mônica- negativo a Mônica, ótimo. a Mônica tem um faro para sucesso bom. Eu acho que você devia isentona, trabalhar a personagem. isentona. Mônica pode te ajudar. Isentona. Claro. Adora. Fica telefone horas. Paulo Isentona. Gustavo, A gente pá. convida pra você aparecer aqui no Saia Justa de isentona. Tá, Eu ó, já gente, vi esse que- quadro. Claro. E, de preferência, com aquela plateia ali atrás cheia. Eu já vi que tem Nossa, trilha imagina. sonora, dá pra rolar até um Lindo, funk. lindo. Dá pra rolar até um funk de trilha sonora. Isentona, tona, tona, isentona, Ó, isentona. já tem uma trilha Já aqui. tem uma trilha. A produção tá bombando. Bota um batidão de funk aí nessa isentona. A Maravilhosa. produção está a todo vapor. Ai, Eu não tem sei o que que eu rir posso pra não fazer para chorar, contribuir, né, a não ser achar ótimo. Você vai Cê- cantar lindo Samantha, do lado. eu alguma acho coisa. que né, a frase era dele, né? Rir é resistência também, entendeu? Eu acho que a gente só vai sobreviver porque a gente precisa disso. A gente só vai sobreviver a tudo isso se a gente, de vez em quando também, Rir e da nossa vocês, desgraça, vocês que trabalham com humor, vocês que trabalham com música, com arte, vocês precisam fazer isso Sim. pela gente, porque a indignação dá dor no estômago. Ontem, na Folha de São Paulo, tinha um texto da Suzana Herculano, cientista, falando sobre a importância da massagem. Que tá pesado, não sei o que, e ela falava sobre a massagem, sobre tocar e aliviar a tensão. É momentâneo, mas alivia. Então, o humor, riso não também, né? perca, por favor. Não, o seu humor. cura. Não, cura. tá me dando até muita inspiração. Acabaram de criar um Entendeu? personagem. Já inventamos aí Ah, personagens. Um amigo meu me escreveu, o Marco Aurélio Cima, ele falou pra mim, essa dor tem que se transformar na sua força pra Sim. você seguir. Sim. É isso, Exatamente. essa E não força se- de inspirar a música, gente, de fazer E não se, personagem, se texto, privar música, de roteiro falar novo. loucura, de falar palhaçada, de fazer Claro. a gente rir. Por favor, Não, tá bom? isso aí tá também no sangue. Tá bom. Ó, É. então super obrigada. Mil vezes obrigada por você ter estado essa noite aqui com a gente. Eu que agradeço, sou fã demais de vocês, mulheres incríveis, maravilhosas. Para mim é um prazer sentar aqui, trocar essa ideia com vocês e dividir o que eu penso, né, com o Brasil e com vocês aqui. Então, A sua indignação realmente, a e minha o seu humor. indignação e o meu chamado de esperança para a gente fazer um país melhor, mais justo, sem desmontar as universidades públicas, apoiando a cultura, porque, como você falou, é muito importante que a gente, né, continue fazendo. É fundamental. E para isso a gente também precisa de um governo que acredite e apoie a cultura e principalmente que pessoas da nossa classe, artistas e técnicos, também enxerguem a importância de se votar num governo que apoia a arte e acredita que a arte vai construir um país melhor. Falar em apoio, vem cá, tô precisando de um apoio aí. Eu estou concorrendo entre os 10 finalistas na categoria âncora apresentadora de um prêmio, o Prêmio Comunix. O Prêmio Comunix, por favor, vota em mim, tá? O Prêmio Claro, Comunix você é o pediu Oscar. comprovante. Não, Ele pediu comprovante. Eu não, já não, mandei eu o lembrei, comprovante foi um no surto. grupo, tá? Pedir um comprovante foi um surto. Eu sou contra o voto impresso. O Prêmio Comunix é o Oscar do jornalismo, o voto é aberto ao público. É um Maravilhosa. prêmio que eu estou concorrendo graças ao trabalho desenvolvido no GNT há tantos anos e junto com vocês. Então vai ser nosso. Nossa. Então,
vem. ó, comprovante do Torcendo voto. pra você, mami. Então, como eu nunca te pedi nada nesse nível, bota lá, ó, comunique-se.com.br. De novo, Samanta, volta em mim, volte sempre. Vota em mim, Volte volte em mim, volte sempre. sempre. Votarei e voltarei. Muito obrigada a você também que nos assiste pela Globo Internacional nas noites de sexta-feira. Pode votar na internet. E agora você vai ficar com Killing Eve. Até a próxima quarta. Tá frio em São Paulo, gente? Agora eu vou pegar Saia minha fria. mantinha, porque eu Saia- não aguento mais esse frio. Segurei o look aqui. Boa noite, gente.